Fala galera, tudo bem? Cá estamos mais uma vez nesse novo formato aí, cada um na sua casa, ainda de quarentena, mas tudo bem. Importante a gente continuar produzindo conteúdo e se comunicando. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália de Campos, sou advogada, faço parte da Comissão da Mulher Advogada aqui em São Paulo, uma das fundadoras do coletivo Entre Elas, junto com a minha outra parceira, Natália. Oi, gente, tudo bem? Sempre bom estar aqui com vocês de novo, batendo esse papo. Eu sou a Natália, sou psicóloga, a outra organizadora do coletivo Entre Elas. Faço mestrado em Psicologia da Saúde e trabalho com relacionamento abusivo. E hoje a gente tem uma convidada incrível para falar de um tema que a gente ainda não trouxe, a gente estava louca para trazer, e tenho certeza que vai ser muito bem falado por essa convidada. Então, se apresenta para a gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia. Eu sou formada em Comunicação e Semiótica, mestrado, né? Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC, São Paulo, e formada em Artes do Corpo. E o meu trabalho de mestrado foi sobre lesbiandades. Na verdade, eu entrei na faculdade para estudar sobre mulheres artistas, e aí eu não consigo me desvincular da pesquisa, né? Eu acho que as pesquisas e o meio acadêmico é uma coisa que eu acredito, ele tem que perpassar a nossa vida, né? Ele não é só o livro que você leu, a tese que você escreveu e ficou lá guardada e pronto, tá lá na estante, está publicado e pronto. Então, eu fui me deixando atravessar pela pesquisa e essa ideia de mulher artista. E aí que eu cheguei na mulher lésbica, que sou, inclusive, falei assim, tá, como eu sou, né? Que eu também vim do meio artístico e as produções que eu fazia tinha muito a ver com o feminino, com a minha questão, com a minha sexualidade, onde eu estava nesse discurso todo. E aí eu falei assim, não, gente, eu vou ter que falar sobre isso no meu mestrado. E foi um desafio, porque entrar num mestrado já é difícil. Você ser uma mulher falando sobre lesbiandade num curso de comunicação foi difícil, né? Porque se a gente for ver, e aí uma das coisas que eu falo bastante no meu mestrado é como a mídia acha que dá espaço para a gente falar sobre a gente, sobre as nossas pautas, mas na verdade só está reproduzindo estereótipo, só está muitas vezes dando aquele espaço ali, tá? Você fica aqui, você fala da sua pauta aqui, e aí se você for falar de outra coisa, ou se você for extrapolar o discurso, daí já é um problema. Então eu fui vendo isso, fui vendo as terminologias que são usadas para se referir à lésbica, que muitas vezes é gay, e que a gente não é gay, a gente é lésbica, e de como essas coisas acabam minando o nosso lugar e o nosso discurso e as nossas potências de luta, né? Então, foi um pouco esse caminho que eu fiz. Flávia, minha pergunta para a gente começar essa conversa vai ser num lugar muito de pessoa leiga, e já peço desculpas se eu não usar algum termo correto, porque eu vou assumir esse papel muito de dúvida mesmo. Dia desses, conversando com umas amigas, família, etc., eu percebi o meu lugar de muito privilégio. Eu percebi que eu poderia assumir qualquer que seja a minha sexualidade e que eu seria muito amparada pela minha família, pelos meus amigos e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco, se você puder, como que foi essa transição. Me parece que você é uma pessoa como você mesmo disse, né, do mundo artístico, concluiu o mestrado, tem toda essa questão ali de liberdade mesmo, né, de construção de liberdade, né? Eu queria que você contasse um pouco como que foi para você e como que você acredita que as gerações, elas estão evoluindo nesse acolhimento, ou que a gente ainda vai precisar lidar com isso dentro de casa de uma forma muito cruel. Acho que esse papel de dúvida é super importante, e eu acho que quanto mais a gente promover discursos em que a gente possa fazer perguntas e debates como esse, em que a gente possa fazer perguntas que a gente fala assim, gente, eu não sei se eu posso perguntar isso, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, mas eu vou perguntar, eu acho que é o caminho. Sobre o lugar de privilégio, sim, nós somos privilegiadas, muito. A gente, e é uma exceção, porque a gente sabe, e aí já respondendo um pouco da sua pergunta, que isso não é comum e que a nossa sexualidade, quando ela não é heteronormativa, ela é vista como anormal, como desviante, como uma aberração, muitas vezes, como um sofrimento. Eu acho que a gente está num caminho de discutir e de conversar e de desarticular esses pensamentos. Mas eu não sou muito otimista nesse lugar de achar que a gente vai
ver essa mudança acontecer em vida ainda, né? Eu acho que talvez a nossa geração não, a próxima geração também não, talvez daqui a 2, 3 gerações a gente consiga ver, de fato, com que tudo seja ok, sabe? Chegar para o pai, para a mãe ou para qualquer pessoa, porque muitas vezes em casa é acolhedor, mas na rua não é, e a gente, né, não vive só dentro de casa, a gente vive no mundo, né? Então a gente está sujeito a muita coisa. E de como que a gente pode exercer e viver a nossa sexualidade na nossa plenitude, sem medo. Falando um pouco da minha experiência, e aí você usa uma palavra muito legal, que é construção. Eu acho que a nossa liberdade de falar, e hoje eu poder falar, e eu estar aqui com vocês falando, eu ter feito um mestrado, e a minha mãe foi assistir minha banca de mestrado, e a gente falando sobre lesbiandade, ela lá assim, sabe? E ela estava lá, né, ouvindo tudo. Então, é uma construção, é um lugar que muitas vezes ainda não é confortável para ela, nem para o meu pai. Às vezes não é para mim também, porque em alguns momentos eu não estou com vontade de falar daquilo, ou eu falo, ai, gente, de novo eu vou ter que explicar o óbvio, sabe? Então, tem momentos que isso acontece sim, tem momentos que eu falo, não, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, vamos militar sim, e inclusive dentro da nossa casa, que eu acho que é um laboratório interessante e importante. Mas essa minha construção foi passo a passo. E eu fiz até um vídeo na semana passada falando sobre isso, sobre se assumir, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, no sentido que ela é empregada hoje, né? Que é um se assumir num modo exótico, num modo espetacular, e que como se isso resumisse a nossa inserção social, como se eu me assumir, pronto, tô resolvida, minha vida tá feita, agora eu posso viver feliz. Não é assim, né? E muitas vezes se assumir é um processo de dor mesmo. E, inclusive, nossa, da gente se entender. Então, eu gosto mais de usar a palavra se entender. E, então, quando eu me entendi lésbica, né? Quando eu entendi que eu não era heterossexual, mas que eu estava vivendo experiências, aí tem sempre aquela dúvida, será que é isso mesmo? Será? E até que eu me entendi lésbica e falei, não, tá, eu sou lésbica. E nesse processo, eu contei para os meus pais assim, eu fui contando a verdade. Então, eu só saía com as meninas, eu só saía com a Thalita, que é a minha esposa hoje. E eu falava isso, e eu ia na balada LGBT, e eu falava. Então, eu fui contando aos poucos a verdade do que eu estava fazendo, mas eu nunca cheguei e falei assim, oi, tudo bem, sou lésbica. Não, eu fui aos poucos dizendo sobre mim. Até que um dia minha mãe me perguntou, ela virou e falou assim, oi, então, eu quero conversar com você. A gente estava no carro. Eu falei, ai, pronto, agora que ela vai bater esse carro, nós vamos morrer. E aí ela falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Que a gente estava voltando na cabeleireira, e a filha da cabeleireira é lésbica, inclusive a cabeleireira hoje é lésbica também, tá tudo bem. E aí a gente estava voltando do carro e a gente estava conversando da filha da cabeleireira, daí ela perguntou para mim, ela falou, tá, a filha da cabeleireira, mas eu quero saber de você. O que você tem com a Thalita? Aí eu falei assim, você quer que eu te fale a verdade? Ela falou assim, sim, quero que você me fale a verdade. Eu falei assim, tá bom. Eu e a Thalita, a gente tá junto, a gente tá ficando, porque a gente nem naquela época sabia que tava namorando, enfim, a gente não sabia nada. A gente tava ali falando, vamos ficar junto, é isso. E aí a minha mãe falou, tá bom, eu já imaginava, tal, eu te aceito, tarará. Aí teve aquela cena do choro, da gente ficar naquele incômodo. Enfim, foi tranquilo, mas ainda tem assuntos que não são tranquilos. Por exemplo, a gente está falando de filho agora, eu e a Thalita, né? Legal. De que a gente quer formar uma família. A gente mora juntas, a gente não é casada no papel nem nada, mas a gente mora juntas, a gente está juntas há 11 anos. E aí eu falei, tô introduzindo o assunto de ser mãe, né? E aí eu percebo o quanto isso é um tipo, sabe? Tipo, como eu vou falar sobre isso para alguém? Eu vou sair com o meu neto, daí como que alguém vai perguntar? E aí eu vou falar o quê? Sabe? Eu acho que ainda tem esse lugar do incômodo, mas eu também acho que é vivendo, sabe? Eu acho que é fazendo acontecer que vai quebrando isso, né? No começo eu sentia o incômodo de quando a gente saía junto e dava a mão, por exemplo.
quando a gente ia viajar junta, e eu e a Thalita, a gente é super carinhosa, aí a gente dava um beijinho, daí ficava uma coisa meio... E aí a gente foi tornando isso natural. Muito legal tudo isso que você trouxe, Flávia. Eu estava pensando aqui, te ouvindo, né, que eu atendo bastante também o público LGBT, né? E aí eu atendo várias demandas, né? E eu já vi muito assim na minha prática, e já vi também com outras pessoas, de amigos, né? O quanto às vezes as famílias elas ficam em silêncio, né, sobre isso, assim. Eu já vi muitas vezes essa situação, assim, de parecer que todo mundo sabe, né? A pessoa tem uma pessoa, todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar sobre o assunto. Nem a própria pessoa, nem a família. É uma coisa assim que... É uma coisa que fica parece que não pode falar sobre, mas é algo que, assim, é algo muito nítido, né? A pessoa, às vezes, nunca levou um namorado, já é adulta, nunca levou um namorado, tem uma amiga que sempre tá lá, né? E todo mundo já sabe, mas ninguém consegue falar sobre. E aí, às vezes, a gente pensa, não, isso não acontece, isso acontece muito mais, né? Do que a gente imagina, assim, acho que... Aí eu queria até saber de você, o que você acha sobre isso. E já emendando uma outra coisa que eu acho legal também, né, que a Nath falou, é que eu queria até te perguntar junto com isso, se existe aquela questão de, para você explicar para a gente um pouquinho, o que é heterossexualidade compulsória, né? Tem até um caso que está o pessoal da Alexandra, né, Gurgel, você conhece, não? Alexandrismos? Sim, ela... Sim, eu conheço pelo alexandrismo. Alexandrismo. Ela eu chamo ela de alexandrismos. Alexandre, que quase todo mundo, né? Eu acho que é um caso público, até acho legal a gente falar, né? Que ela é uma influenciadora body positive, né? E aí ela fala que ela se descobriu lésbica, agora ela tá namora junto também, né? Com a Carol, que é a namorada dela já há um tempo. E ela fala que ela se descobriu lésbica quando ela tinha 30 anos, não sei se era 30 e poucos, e que ela tinha lançado um livro um ano anterior, não sei se as datas são certas, mas mais ou menos isso, no livro ela citou que ela era hétero. E ela falou, nossa, como que eu vou poder falar agora, né, publicamente, que eu me descobri lésbica? Como que é isso, né? Ela conta bastante dessa transição. Aí queria saber de você, o que você acha de tudo isso? Sobre essa coisa de não falar o que é óbvio, é muito comum. Eu tenho, inclusive, um casal de amigos gays que um deles nunca falou com a família. Eles estão juntos também há 11 anos também, porque a gente começou a namorar mais ou menos na mesma época. E um deles nunca falou. E eu já perguntei, mas você nunca contou? Você nunca... Não, e a mãe também nunca perguntou. E sabe, viaja junto, trata o meu amigo, o namorado, né, como da família, tudo bem, mas tem essa coisa de não falar. E acho que isso vem muito dessa coisa da criação, do não falar. E aí você como psicóloga, você sabe muito mais do que eu, que a gente é tolhida sempre de poder falar da nossa sexualidade, e que muitos dos nossos problemas vêm da gente não poder falar da gente, e não só da sexualidade, mas da gente falar das nossas inseguranças, dos nossos medos, dos nossos sentimentos, porque a gente sempre tem que ter certeza de tudo, a gente tem que estar sempre com o pensamento completo, a gente tem que estar sempre na razão para poder expor alguma coisa. E muitas vezes não, muitas vezes a gente quer falar. E aí eu acho que a terapia é muito, muito legal, né? O trabalho que você faz, eu acho que... E eu até comentei com você, né, no WhatsApp, que eu fiz terapia também. Eu fiz terapia por 5 anos. Quando a minha mãe e a gente conversou, ela falou para mim que ela gostaria que eu fizesse terapia, porque ela achava que tinha algum problema comigo, porque não era possível, porque o que estava de errado comigo. Daí eu fui e falei, tá bom, você quer que eu faça terapia? Eu vou fazer terapia. Daí eu fiz terapia, e quando eu cheguei, fui, né, fazer na primeira sessão. Eu fui fazer, e aí a minha mãe só ela falou na primeira sessão sobre mim, e falou, e eu chorei. Eu sentei lá na cadeira de frente para Terezinha, que é a psicóloga, e chorei, só fiz isso, e fui embora. Aí na segunda sessão eu cheguei lá e ela falou assim, eu quero te conhecer. E aí eu comecei a contar de mim, e obviamente a gente falou de mim, da minha sexualidade, mas
ela quis conhecer outros aspectos da minha vida. E isso foi muito legal, porque a gente não é uma coisa só. Eu não sou só lésbica. Eu passo por muitas outras coisas na minha vida que merecem atenção e merecem conversa, né? E aí, depois de um tempo, a minha mãe virou que a minha mãe pagava a terapia para mim, né? Nessa época eu estava na faculdade ainda. Daí eu dava aula e ganhava super pouco, aí minha mãe pagava. Daí a minha mãe falou assim, eu não vou mais pagar a terapia para você, porque eu tô vendo que não tá resolvendo. Daí eu falei, mãe, mas o que é resolver para você? É eu deixar de ficar com a Thalita, é eu ficar com homens, é isso que é resolver para você? Porque se for isso que é resolver para você, não vai acontecer, né? Não vai, não adianta. E aí eu falei isso para terapeuta, né, para psicóloga, daí ela falou, tudo bem, até a gente combinou lá um precinho legal para eu poder continuar e pagar a minha terapia. E foi muito bom, assim, porque eu consegui falar de mim. Quando eu ia falar de mim ou falar alguma coisa que me incomodava, eu chorava, que foi o que aconteceu na primeira sessão. E eu aprendi a falar, a sentir tudo aquilo. Às vezes a gente está sentindo, e não só com a sexualidade, mas com várias coisas, a gente está sentindo aquilo, daí a gente quer falar, mas aí a gente começa a chorar e se embola toda, daí a gente perde o raciocínio do que a gente queria falar, e aí não dá nada certo. E aí, pensando agora na pergunta da heterossexualidade compulsória, eu vou mostrar o livrinho, que você falou para eu pensar também em indicações. Tem esse livro aqui, que chama, eu vou falar o nome, chama Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica e Outros Ensaios. Esse livro, ele é da Adrienne Rich, ele é de uma editora aqui do Brasil que chama A Bolha, é uma editora independente, que elas, né, são mulheres maravilhosas, que traduzem textos que não tem tradução, que não é interessante, vamos dizer assim, para a grande veiculação de editoras traduzir, né? O que acontece? Daí, traduzindo um pouco da minha leitura e um pouco da minha vivência também. A heterossexualidade compulsória é um termo mesmo, né? Então, o que é compulsória? É uma coisa que ela segue, ela vai se multiplicando, ela vai sem pensar e sem fazer reflexão, ela vai seguindo. E pensar isso em heterossexualidade. E aí a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente é concebido, as nossas mães vão fazer ultrassom para descobrir se a gente é menino ou menina. Daí descobre se a gente é menino ou menina, e aí a partir disso já se gera um monte de posturas, um monte de sonhos, um monte de ideais de vida para uma mulher, uma menina, né, que vai nascer. E daí tem o chá revelação, que, desculpa, não sei se vocês gostam disso, mas eu acho uma tragédia aquilo. Aquela coisa de descobrir. Tragédia e cafona, né? Vamos combinar. Horroroso. Que coisa mais cafona, gente. Não gosto também. Acho super sexista, desnecessário. Sim. E aí eu falei pro Kaká que eu vou fazer um chá desse revelação. E aí, na hora, vai ser, tipo, todas as cores, sabe? Do tipo assim, tanto faz o que vai ser, não interessa a ninguém. Ponto. E aí tem isso, né? Daí tem quando a criança nasce, toda a nossa educação, que a gente já nasce e já é criada para ser mulher e performar um tipo de feminilidade. A gente já entende que a gente tem as amiguinhas e que os meninos são namoradinhos. Então, é muito comum isso. Quando a gente está com a criança lá, mas você tem namoradinho na escola? Quem nunca ouviu isso, né? E quem nunca viu uma cena dessa? Não, e sem contar, desculpa, Flávia, sem contar que criança não tem nem que pensar em namoradinho, Exatamente. gente. Já tá errado. Exatamente. Daí, sabe? Então, assim, um monte de coisa já condiciona a gente de que a gente é mulher e que a gente vai namorar e casar e ter filhos, enfim, como um homem. Então, a heterossexualidade, ela é ensinada pra gente como normal. É isso que você tem que ser. E aí a pergunta que a Rich faz, né, e o que acontece com as pessoas que não se encaixam nisso? As mulheres que olham para isso e falam, eu não quero me envolver com um homem. Eu não quero me casar, eu não quero ter filhos, eu quero até me envolver com um homem, mas não quero ter filho. E aí ela vai tecendo como isso é construído e como isso é cultural, que em outras culturas não é assim. Né, que na nossa cultura ocidental é assim. E sempre a mulher a favor do homem. Sempre a mulher
tendo que servir o homem. Daí entra a Beauvoir falando que a gente é o outro, né? Sempre em relação ao homem, inferior ao homem, e outras mulheres que vão falando disso. Emendando nisso dessa questão da normatividade heteronormatividade, eu estudo cárcere. E aí, tem uma frase do Drauzio Varela que eu gosto muito, e na semana passada, retrasada, eu não lembro, eu estava lendo o livro da Suzane Richthofen também, e ele aborda, o autor, que eu esqueci o nome também disso, e ele fala a mesma coisa do Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele fala que a mulher só é livre sexualmente quando ela está presa, que a cadeia é o lugar em que a mulher mais pode ser livre sexualmente. E aí, a curiosidade é que no livro da Suzane Richthofen tem a parte dos irmãos cravinhos, né? E o Christian, se eu não me engano, que não era o namorado da Suzane, o outro, o irmão do namorado da Suzane, ele se descobre gay na cadeia. E ele até hoje, se não me engano, é casado com um cara, com um homem. E aí, eu fico pensando muito nisso, que ele cita um estudioso, que infelizmente eu não vou me lembrar, mas eu posso deixar nas redes sociais depois. Ele cita esse homem falando um estudo de que as pessoas em situações extremas, por exemplo, guerra, cadeia, nessas situações que você tem muito contato com pessoas do mesmo sexo, você acaba se guiando pelo prazer, enfim, não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas você acaba sendo livre com a sua sexualidade. Eu não sei se elas são mais livres ou não, eu nunca estive dentro de uma prisão, né? Já participei de projetos dentro de FEBEM, mas e masculinas, nunca tive dentro de prisões. Mas o que eu acho é que, primeiro, a gente tem uma convivência muito mais estreitada com pessoas do mesmo sexo que a gente. Então, quando você está numa prisão feminina, você convive 24 horas do seu dia com mulheres. Então, você acaba percebendo e aprofundando relações que muitas vezes no mundo externo, por vários motivos, você não tem esse olhar. Acho que tem uma coisa que acho que até o próprio Drauzio Varela falou uma vez, num desses vídeos que eu vi também, que é a questão da solidão. As mulheres ficam sozinhas também. Nós somos seres humanos, né? Presos ou não, somos seres humanos, temos sentimentos, então são pessoas que estão ali na solidão, que estão ali aprofundando relações. Então, eu acho que pode acontecer de, em alguns momentos, a pessoa se permitir uma relação que talvez aqui no mundo de fora não aconteceria. Desculpa, e eu acredito fazer um adendo. O Freud, né, ele fala muito, que já deve visto, que todos nós somos bissexuais. Ele traz muito nesse lugar, né? E essa é a minha teoria também, viu, Freud? de talvez, assim, né? Eu acho que aí tem as outras orientações sexuais, que o Freud, naquela época dele falar disso, ele já foi mega perseguido, né? Ele nem tinha acesso, né? Naquela época nem existiam as outras orientações sexuais, eu acredito. Pelo menos os nomes, né? Tudo bem determinado, é uma coisa mais recente. Mas eu acho que isso, né, de que eu acho que o que ele queria dizer muito, e eu acredito muito nisso também, é que de todos temos de que existe essa heterossexualidade compulsória, né, que a gente não... desse potencial de ser bissexual, aí acho que é uma grande discussão, né, mas acho que nesse lugar também, né. Tem um dos primeiros vídeos do canal que a gente fez com o Vitor, que ele tem uma frase muito boa, que ele fala: até agora eu sou hétero. Amanhã eu não sei, assim, eu tô vivendo. E aí cai muito no exemplo que a gente trouxe, né? Da pessoa que com 30 anos tinha escrito um livro e dito, sou hétero, e de repente não é mais. Então, sim, eu acho que quando a gente se deixa livre para ser o que a gente determinar, eu nem gosto muito de falar, embora eu só tenha tido namorados homens, eu nem gosto muito desse rótulo, porque se eu me coloco como hétero e um amanhã ou depois, eu sei lá, sinto atração por outra pessoa, fica essa coisa do tipo, nossa, do nada virou. E talvez não seja do nada, né? Talvez seja essa construção de heteronormatividade que a gente teve e que até agora foi isso que eu fui condicionada a me sentir atraída. Não, a gente é super, porque a gente ouve desde criança a história do príncipe encantado. Daí a gente assiste o desenho. Daí a gente vê a nossa mãe e nosso pai, porque quem foi criada em famílias heterossexuais via a mãe e o pai. Pode se dar bem, pode não se dar, e até aí via.
E famílias que não são heteronormativas, o desafio que enfrenta, né? Porque aí quem é o pai da criança, quem é a mãe da criança, e não tem mãe, não tem pai, são 2 pais ou 2 mães, enfim. A verdade é que a ideia de família, ela tem que acabar, né? Essa ideia, né? Marxista, assim, essa ideia de família como propriedade, de família como posse, é uma coisa completamente doentia, assim, não tem que ter essa condição, né? Isso que você está falando, assim, é o meu mantra de vida e é muito desafiador. Quando eu fui professora por muito tempo, né? E ainda hoje eu sou coordenadora de um projeto. E o quanto é difícil você falar disso com jovens. E não pelos jovens. Porque os jovens querem falar. Eles falam, a gente fala escondido, mas a gente fala, a gente quer saber. E aí vem a mãe, vem a igreja, vem a diretora. No projeto que eu tô hoje, não, é super de boa, mas eu já fui chamada na salinha. Porque como a professora lésbica tá falando disso? Sabe? Já aconteceu. Então, assim, não é simples, não é tranquilo, é comprar uma briga. E como eu sou briguenta, pra mim tá tudo bem. Mas acho que... Você tá entre 2 arianas aqui, meu bem. Briga com a gente mesmo. Nossa! E é isso, assim, sabe? Usar também a nossa fala, usar a internet, usar os canais que a gente tem, as nossas profissões, as nossas famílias, tudo, assim. Acho que eu costumo falar que a gente não escolhe a hora que a gente tá militando. A gente milita por existir, assim. Então, eu existo, eu tô militando e pronto, entendeu? E o quanto essa educação ainda precisa. E aí, quando a gente começa a falar, é porque a gente tá querendo fazer ideologia de gênero, que a gente tá querendo dar uma madeira de piroca, essas coisas, eu ainda nem sabe? entendi. Olha, eu juro que eu já tentei que algumas pessoas me explicassem o que é ideologia de gênero. Eu ainda não entendi o que é. Tipo, é você Então, falar sobre gênero? Ideologia de gênero é um termo que, na verdade, foi... Tem um artigo da Butler, depois eu posso até passar para a Nath também. Sim. Vocês conhecem a Judith Butler? Conheço. Já ouviram falar? Eu estudo ela no mestrado bastante. Ah, que bom. Quando ela veio para o Brasil, em 2018, 17, não sei, ela veio para o Brasil recentemente, aí teve toda aquela briga lá, porque falava que a mulher falava de ideologia de gênero, né? E aí ela escreveu um artigo, agora eu não lembro se foi para a Folha ou para o Estadão, falando sobre isso, que o ideologia de gênero, na verdade, é um termo usado pela igreja, foi construído, o termo ideologia de gênero foi construído pela igreja, pelo Papa lá, acho que foi o Bento XVI, depois eu posso passar para a gente passar a informação para as pessoas certas, mas que falava um pouco disso, de como a gente, de como a educação não pode ser para gênero, enfim, é uma confusão. Daí, o que aconteceu? As pessoas pegaram isso e começaram a falar que quem fala de gênero está querendo fazer a ideologia, ou seja, está querendo falar que as pessoas têm... Isso que a gente está conversando, da gente ser livre, as pessoas interpretam como, não, tá falando que o menino tem que ser gay, tá falando que a menina tem que ser lésbica, tá falando que a pessoa trans pode sair por aí mostrando o sexo dela para todo mundo. E não é disso que a gente tá falando. É como se você falasse, fosse incentivar, né? Se eu introduzo o assunto na escola, em qualquer lugar, se eu introduzo para as crianças que algumas pessoas são lésbicas, outras são gays, outras são trans, etc, eu estou incentivando-as, né? E aí é uma coisa de Ou seja, na nossa geração não tinha que ter gay, né? Porque Sim, todo mundo viu falou, só a relação hétero. Então, tipo, ninguém falou disso. Aquela coisa de que parece contagioso, né? Se você vê ele se beijando na rua, a criança vai se influenciar, ela vai pensar que ela tem que fazer. Uma visão super... Mas eu queria que você falasse pra gente alguma coisa que você considera muito importante sobre isso, uma coisa introdutória, assim. Tá, quero começar a entender, acender uma luzinha aqui e acho que eu não sou hétero, por exemplo. Por onde eu começo a procurar esses sinais? Não sei se é assim que eu posso falar. Se a gente tem aqui um pré-adolescente se descobrindo e tá acendendo uma luzinha ali, ou mesmo adulto, enfim, falando, acho que eu não sou hétero. Como que essa pessoa começa a se atentar a esses sinais? Sim, eu acho que cada pessoa tem o seu caminho próprio, né? Cada pessoa vai aonde se afiniza mais. Mas eu diria que a gente se aproximar primeiro de pessoas que possam ser referências positivas na nossa vida. E pessoas, não só pessoas da mídia, pessoas na internet, também essas pessoas, porque elas vão falar coisas que vão fortalecer a gente, que vai cair a ficha, vai falar, nossa, é isso,
que vão trazer toda essa discussão para que a gente se sinta confortável no nosso corpo ou na nossa sexualidade, mas também se aproximar de pessoas que estão na nossa vida, porque existem, e que estão aí pra gente, né? Que às vezes pode ser na nossa família, pode não ser, pode ser amigos, podem ser pessoas de centros de apoio, podem ser uma professora, pessoas. Então, a gente ir pescando pessoas que podem fazer essa rede de apoio. Porque fazer esse caminho sozinha, e eu digo por mim, é difícil. Dói. Em muitos momentos a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Depois de um ano que eu tava ficando com a Thalita, eu só conseguia chorar. Mas o que eu sempre digo é, eu não sou o que eu imaginava que eu ia ser quando eu tinha 15 anos. E eu tenho 30. Nem eu. Nem ainda eu. Bem. Ainda bem, né? Que eu não queria, não. Gente. Eu ia falar, ainda bem. Eu não queria, não. Então, eu diria isso, assim, se permita, sabe? Para quem tá começando, vá ver. Se você tá com vontade, vá ver o que é aquilo. Pode ser que você vai lá ver e fala, não, isso não é para mim. Ou não, é para mim, eu quero ir ali. E você pode ser mais Ou feliz. é nesse pouquinho e depois não é mais. Tipo, tá tudo bem, né? Exatamente. E tá tudo bem. Nada é estático, né? A gente não é uma coisa, a gente é pessoa, a gente não é estático, a gente fluir, né? Não tem... E a gente é permeada por experiências o tempo todo. E quem fala que eu nunca sou imutável, não existe isso, né? Tem a resistência, claro, mas a gente não é assim. Ô, Flávia, a gente precisa encerrar, porque a gente se estende sempre bastante, porque a conversa tá uma delícia. Já deixo o convite para você voltar, porque a gente ainda tem muito para falar, quero conhecer mais o seu projeto, mais a sua linha de estudo também, para entender um pouco esse mundo que a gente tem acesso pouquíssimo, foi o que você disse. Muitas vezes na imprensa a gente tem acesso àquela coisa engessada do que você pode falar. Então, esses espaços que a gente pode falar do que a gente quiser, né? Esses espaços que as conversas fluam e que sejam livres mesmo, porque no fundo é isso que a gente almeja, para o homem, para a mulher, para o que quiser, que as pessoas sejam livres para elas serem o que elas quiserem. A gente sempre deixa uma indicação de alguma obra, o que quer que seja. Eu vou começar com as minhas indicações e aí eu peço para você falar as suas na sequência. Eu vou deixar 3 indicações essa semana, porque eu tô, tipo, louca. A primeira indicação é uma série que tem na Amazon Prime, é uma série muito curtinha. E assim, gente, que abraço de série, que chama Amor Moderno. É uma série linda, é uma série leve, é uma série que fala sobre amor. A segunda indicação é Big Little Fire, também da Amazon Prime. Me lembrou bastante Big Little Lies, inclusive é a mesma atriz. E que série também encantadora, linda de viver, trilha sonora impecável e vale muito a pena. Como a gente está gravando, essa semana teve a greve dos entregadores de delivery, né? Eu sou super adepta à greve, super adepta à união da classe operária trabalhadora. Então, hoje eu vou dar uma indicação que parece até ser um pouco óbvia, e eu não sei se eu já dei aqui, mas é um livro super curtinho, em linguagem mega acessível, e a gente tem que fazer isso, tipo, sabe Testemunha de Jeová, que bate na nossa porta e fala, você já ouviu a palavra de Deus hoje? A gente devia fazer isso com esse livro, que nada mais que o Manifesto do Partido Comunista. A gente precisa começar a falar sobre uma alternativa, gente. O capitalismo não está dando certo, as pessoas estão tendo que escolher entre morrer de Covid e morrer de fome. Isso não é uma possibilidade, não é um sistema que ele se sustenta. Então, a gente precisa começar a discutir outras possibilidades, porque senão a gente cai no conto da frente ampla, que está o Ciro, a Marina e todo mundo que está aí, mais uma vez, propondo uma alternativa neoliberal. Existem outras alternativas. Eu separei alguns livros que eu acho que são bastante interessantes. Tem esse que eu já falei, né, que é a heterossexualidade compulsória e existência lésbica, e outros artigos, porque esse heterossexualidade compulsória e existência lésbica é um artigo só. Daí tem outros aqui, e é uma coletânea. Tem um que eu acho muito legal, que chama O Significado do Nosso Amor pelas Mulheres é o que devemos expandir constantemente. Acho lindo esse nome desse artigo. Daí tem um outro que a Adrienne Rich era amiga da Audre Lorde. E a Audre Lorde é a minha escritora preferida. Uma das, né? Tem várias, mas ela é uma das. Ela foi também estadunidense, lésbica, negra. Então, ela traz muito dessas pautas que a gente está discutindo hoje.
E ela escreveu, tipo, anos 70, anos 80. Então, às vezes a gente fala, ai, nós estamos falando disso nos anos 2020. Não, a gente está falando disso há milênios. Daí tem esse daqui. Gente, eu trouxe várias coisas. Vamos lá. Chama História das Mulheres no Brasil. A Mari Del Priori que organizou, ela é uma historiadora bastante conhecida. E aí são vários capítulos que falam da história das mulheres no Brasil. Então tem desde da parte dos indígenas até a parte da Brasil Colônia, a parte da igreja e até os dias de hoje. Tem o volume 1 e o volume 2. E nesse volume aqui tem um capítulo só sobre, ela chama de homoerotismo, que é sobre lésbicas. Então, é um capítulo que fala só sobre isso. E o que é legal, gente, é que muitos dos dados históricos são da igreja, são da Inquisição. E isso é muito bacana, porque a gente pensa, gente, o lugar que pune é um lugar que hoje nos dá dados, né? E super estereotipados, claro, com todas as críticas, mas também é onde a gente encontra a fonte de que sim, existia lésbica na história da vida sempre, né? Falar, mas nunca existiu sim. Esse aqui chama Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. Ele é do Daniel Borillo. Eu não costumo indicar homens, mas como esse homem é o único que eu conheço hoje que fala sobre homofobia e de um jeito que eu acho que privilegia muito a parte masculina, mas eu acho que tem questões sobre a lesbianidade importantes aqui, eu trouxe porque eu acho que é bacana. Daí tem esse aqui que não é muito fácil, que é da própria Butler, que chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E tem o último, que é esse aqui, que chama Gênero, uma perspectiva global. Esse livro eu estou indicando um pouco às cegas, porque eu ainda não li, mas pelo sumário eu acho que é um livro bem bacana. Eu comprei logo que a pandemia começou. Como tem outros na fila, ele está na fila. Tem acho que uns 3 na frente ainda para eu começar a ler esse. Essa semana eu estava lendo um livro que eu já queria ter lido há muito tempo, mas assim não tinha lido, que era da Bell Hooks, né? O Feminismo é para Todo Mundo. E eu gostei muito, assim, já tinha lido outras coisas dela. E é muito bom, é muito simples. Eu gosto muito de linguagem simples, principalmente para indicar, assim, porque eu sou muito desse lugar, assim, de que eu acho que o feminismo tem que ser compreendido por todo mundo, a gente consegue ler depois de um tempo certas literaturas, mas precisam ter essas literaturas de início, né? E tem uma série, não sei se vocês já viram, chama Gracie and Frank. Já viram? Não. É uma série legal, mais de comédia, assim, mas eu acho legal nesse sentido, porque ela fala, eu posso dar spoiler, porque isso acontece no primeiro episódio, nos 3 primeiros minutos da série, que são homens que são duas amigas, né, que já são idosos, e eles têm já seus 70 e poucos anos, e aí esses homens, eles já tinham caso, são duas sócios, e eles tinham caso há muitos anos, e eles eram gays, e eles se separaram dessas mulheres para poder casar. Então trata isso, da sexualidade, da homossexualidade já na terceira idade, né, e da sexualidade na velhice, que é uma coisa muito legal também, até a sexualidade delas, das mulheres, né, depois desse divórcio na velhice. Então, tem algumas coisas que não sei, mas, assim, de uma maneira geral, nesse sentido, é bem legal. E é bem engraçado, bem leve. Eu lembrei de um filme que está na Netflix que chama Marcela e Elisa. Vocês já viram? Ainda não, tô para ver. É um filme que fala do primeiro casamento lésbico, feito pela igreja. Caramba. É muito legal, porque é uma história real, é baseado numa história real. E nós, enquanto lésbicas, temos muita birra e muita raiva das produções, porque sempre as mulheres terminam sozinhas, terminam doentes, terminam voltando pro macho, terminam de formas infelizes. E esse filme, eu não vou dar spoiler, mas ele quebra um pouco esse lugar, então eu achei bastante interessante. E é uma história
baseado em fatos reais. E aconteceu. Então, eu falo, gente, como elas foram brilhantes, né? Então, fica aí a minha dica também de estar na Netflix esse filme. Uma última dica que eu tenho é o Instagram de uma psicóloga que eu gosto muito, a Natália Gouveia. O Instagram dela é Psifêmea. E ela escreve uns textos muito legais sobre esses assuntos de heterossexualidade compulsória e outras questões do feminismo. Ela tem um podcast também que chama Saturníssima. E aí ela traz esses conteúdos de uma maneira bem legal. Eu esqueci, eu vou deixar um podcast de indicação também, que é o Calcinha Larga, não sei se vocês já ouviram. Não. Que é engraçadíssima, com a Tati Bernardi, não lembro mais o nome das outras duas mulheres, e elas falam sobre maternidade, e é tipo, mãe de merda que elas falam, então tipo, é sobre a maternidade zero romântica, assim, maternidade na vida real. E para quem quiser te seguir, quais são suas redes sociais, qual que é seu canal, onde que você está se expondo aí na internet? Eu tô me expondo na internet, de vários sentidos, mas no Instagram. É o que a gente mais faz, se expor na internet. É o que eu mais faço, né? Expor. É @flavia.blanco.lira, é meu nome. Ou se você colocar lá, Flávia Blanco Lira, vai aparecer. Lá eu tenho o meu perfil, né? E dentro do perfil tem o IGTV. Eu tenho feito, desde que a quarentena começou, um exercício de compartilhar as minhas pesquisas. Então, eu faço IGTV de mais ou menos de 20 a 25 minutos, onde eu falo cada semana de um tema e é mais específico de lesbiandade e de feminismo. Às vezes eles se encontram, às vezes os temas não se encontram, às vezes é mais feminismo, às vezes é mais lesbiandade, mas sempre acho que é importante a gente discutir, e já que a gente teve o privilégio de estudar algumas coisas, de estar dentro da academia, de poder fazer um mestrado, eu não posso guardar isso só para mim. Sim, no com sentido certeza. de que eu me sinto no lugar de poder compartilhar e dialogar e ver também se eu não tô louca, né? Se eu não fiz um mestrado falando de coisas que só fazem sentido para mim. Então, acho que é legal. Bom, Nath, e você? Onde a gente te encontra aí nas redes sociais, caso alguém ainda esteja comendo bola e não te seguindo? Por favor, né? Piscina Natália Marques. Piscina Natália Marques. Sigam a gente também no Instagram do Coletivo Entre Elas. Estamos aí. A gente vai voltar a ser mais ativo. De conteúdos, por 1000 motivos, mas voltaremos. Bom, e para quem ainda não me segue, tá comendo uma super bola também, Natália de Campos com 2 S no final. Tô sempre pistola no Instagram, eu posto poucas coisas felizes, eu tô sempre desabafando alguma coisa. Nada, que ela posta um monte de foto linda, de coisas bonitas, nada. Segue. Mas as legendas é tudo pistola. Tem coisa fofa também, tem gato, cachorro. É verdade, mas amo. Enfim, me segue lá. Tem o podcast semanal. Opinião é uma coisa, informação são outros 500. Podcast semanal, para quem ainda não acompanha, também nas principais plataformas, toda semana no Spotify. Não se esqueçam, é muito importante pra gente que vocês curtam, comentam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilha com a galera. A gente ainda tá na função de monetizar esse rolê aqui. Então, por favor, apoia a gente. Manda no grupo da família, fala aí, introduz o assunto, mostra, olha só, manda pra tia Reaça lá e vamos debater sexualidade em todos os lugares. A gente tem que falar sobre isso. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada, Flávia. Desculpa todas as loucuras tecnológicas. Acredito que talvez seja Mercúrio retrógrado, não sei se a gente ainda tá. Porque eu só fico falando das coisas de signo, mas eu não entendo nada. Mas eu vou reproduzindo as coisas de signo. Obrigada, Flávia. Um prazer. Deixa eu só fazer. Peraí, deixa eu só fazer uma correção, que vocês falaram. Desculpa ser chata, mas aqui vocês falaram algumas vezes sobre opção sexual. E na verdade o termo que a gente usa é orientação sexual. Olha só, ótimo saber. Orientação sexual é o termo. Tá. Eu não vou esquecer mais. Sempre que alguém fala, aí eu já me corrijo. Obrigada, gente, pela oportunidade. E sempre que eu puder falar desses assuntos, falar da pesquisa, falar da nossa existência, que a gente é muito visibilizada. O canal é nosso, tá aberto já. A gente tem que falar e aparecer mesmo e, como você falou, né, brigar nas redes sociais, mas também trazer o lado positivo, trazer os outros aspectos que eu acho que fortalecem a nossa luta. E que a gente pare de morrer, que a gente pare de sofrer violência, que a gente pare de ser estuprada, e que a gente possa ter a nossa vida e a nossa sexualidade em plenitude e felicidade. Com certeza, o papo foi uma delícia. Prazerzaço te conhecer.
Já vou começar a seguir, porque eu não te conhecia, mas prazerzaço. Um beijão, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Beijo. Beijo. Até mais. Tchau.